Olá, queridos amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Estamos aqui mais uma vez no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos nossos domingos à tarde. Eu sou Michele, sou trabalhadora do GPEC, faço parte do setor doutrinário e do atendimento fraterno e também do grupo de estudos Allan Kardec. Antes de começarmos o estudo da nossa tarde, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, respirando fundo e pausadamente, sintonizando com o Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais dessa tarde, que tão amorosamente prepararam esse trabalho no plano maior. Que possamos, Senhor, beber da sua fonte, do seu Evangelho, inspirados com os teus ensinamentos, com as tuas palavras, evoluir na senda do bem. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o nosso estudo de hoje, vamos encerrar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Especificamente, a instrução dos Espíritos, os itens 25 e 26. O item 25 é uma pergunta de Kardec, respondida pelo Espírito São Luís. E o item 26 é uma nota do próprio Kardec. Eu vou ler o item 25, depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o item 25. E depois a gente vai ler a nota, um pedacinho, porque a nota é muito extensa, e comentar um pouco sobre a nota. Item 25, necessidade da encarnação. Kardec pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. É quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. No texto em estudo hoje, Kardec inicia com uma pergunta. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Essa questão, ela nos remonta à questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec usa esse mesmo termo, encarnação, e não reencarnação. A questão nos traz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para a gente trazer um pouco do significado, encarnação vem da palavra latina incarnatione. É o ato, eu vou ler aqui do dicionário, e consequência de encarnar. Esse verbo encarnar, ele se refere a personificar, a tornar-se humano ou ocupar o corpo de alguém. Encarnar, o termo usado nas duas perguntas, tanto na do Evangelho como na do Livro dos Espíritos, significa tomar, habitar o corpo físico no mundo terrestre. Kardec indaga sobre o objetivo desse processo. A gente pode extrapolar esse questionamento com outro questionamento que está implícito na pergunta.
Seria possível para o espírito evoluir sem precisar ir ao mundo físico? Ou seja, sem precisar encarnar, jamais, né? Esse seria como se fosse um reverso dessa pergunta 132. Os espíritos, eles respondem a Kardec no Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A gente pode inferir disso aí que estar no mundo físico não tem prioritariamente a ver com castigo, né? Como foi feito na pergunta, sofrimento, punição, mas sim da gente encarar as nossas limitações na matéria, né? Após uma longa experiência de várias vidas sucessivas. Né? Porque a gente sabe, como conhecedores da doutrina, conhecedores dos atributos da divindade, que Deus, sendo soberanamente justo e bom, ele não ia agir dessa forma, né? Simplesmente com um castigo sem um objetivo, sem uma finalidade, né? São Luís responde para a pergunta de Kardec. A passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, São Luís responde, né, na verdade, para Kardec, que há uma necessidade do espírito ir para a matéria. Mas por que existe essa necessidade? Então, na matéria, a gente encontra dois pontos fundamentais, que é o tempo e o espaço, né? Quando a gente sofre as restrições da matéria, né, quando a gente está adstrito àquele tempo e àquele espaço, a gente tem a sensação de finitude. A gente é impulsionado a evoluir, a mover para frente. Quando a gente está preso naquele espaço ali e a gente quer se mover, então a gente cria formas de se locomover, a gente cria meios de transporte, a gente evolui na ciência, na tecnologia, no sentido de superar aquelas limitações, né? A gente consegue combater doenças. Então, essa evolução faz a gente crescer, evoluir mais rapidamente, né? Leon Denis, ele nos traz no problema do ser, do destino e da dor, no capítulo 9, que é evolução e finalidade da alma. A matéria é obstáculo útil, provoca o esforço e desenvolve a vontade, contribui para a ascensão dos seres, impondo-lhes necessidades que os obrigam a trabalhar. Como sem a dor havíamos de conhecer a alegria, sem a sombra apreciar a luz, sem a privação saborear o bem adquirido, a satisfação alcançada. Eis aqui a razão por que encontramos dificuldades de toda a sorte em volta de nós. Daí São Luís continua. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. E o que é inteligência? Vamos mais uma vez para o dicionário. É a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Ou seja, a capacidade mental de raciocinar, planejar e resolver problemas. Então, a gente compreende que enquanto espíritos encarnados e submetidos à matéria, a questão da limitação tempo-espaço, nós somos impelidos, impulsionados ao desenvolvimento dessa inteligência, né? Então, essa inteligência, esse desenvolvimento, ele pode ser intelectual, como eu já coloquei aqui, no sentido de desenvolver meios de transporte, de desenvolver formas de se alimentar com mais facilidade, vencer as doenças. Por exemplo, quando nós estávamos confinados no lockdown, a gente foi impulsionado, muitas vezes, a vencer nosso preconceito contra o mundo digital. E essa foi a principal forma de nos comunicarmos, de nos conectarmos com nossos entes queridos, com as pessoas afins, e que com certeza isso é um legado que vai ser levado ainda para o futuro, né? Então, assim, ainda trazendo São Luís, ele coloca: os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente, menos penosamente, os primeiros graus de iniciação,
e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Um aspecto, né, importante para a gente observar aqui é que o desenvolvimento intelectual, ele só depende de mim, do meu esforço. Se eu for uma pessoa disciplinada, esforçada, e eu me dedicar ali a um exemplo, né, estudar 8 horas por dia um assunto qualquer, um tema qualquer, durante muitos e muitos anos, eu vou conseguir evoluir e dominar plenamente aquele assunto. Porém, o nosso desenvolvimento moral, ele está muito aquém de nós. Ele depende de um fator muito importante, que é o outro. Então, eu só consigo me desenvolver moralmente quando eu convivo com o outro. Eu só consigo desenvolver a minha capacidade de tolerância, de paciência, de resignação, a partir do momento que o outro me testa. E principalmente eu só consigo me conhecer quando eu sou testado. E eu só sou testado pelo outro. Porque se eu vivo só, se eu me evito esse relacionamento, essa convivência, dificilmente eu vou conseguir evoluir moralmente, né? O evangelho, ele é claro, nós precisamos orar e vigiar. Então, eu preciso orar, vigiar e preciso também estar ao lado do outro, para pôr isso em prática, para pôr essa forma de vida, para pôr essa forma de conviver com o outro, mesmo sob as mais diversas dificuldades, porque sabemos que o outro nos testa nossa tolerância, testa nossa paciência, mas é através desses testes que nós vamos conseguir evoluir ou não, ou vamos falhar. Entrando agora na nota, eu não vou, como eu falei, a nota é um pouco extensa, eu não vou ler a nota toda, vou ler uma pequena parte. Então, a nota de Kardec nos traz o seguinte: uma comparação vulgar fará com que se compreenda melhor essa diferença. O escolar, ele não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série de classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. No outro tanto, não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o trabalho. Né? Kardec aqui ele faz uma analogia com a vida escolar, né? Onde a gente pode ser um aluno excelente, passar sempre com louvor, com ótimas notas. Ou pode ser aquele aluno mediano que tira a nota suficiente para passar. É aquela história, mas eu não fiz mal nenhum. Bom, você não fez mal nenhum, mas você também não fez bem nenhum. Então, você vai continuar ali naquele mesmo lugar. Ou, ainda por cima, ser aquele aluno totalmente relapso, que sequer vai à escola ou quando vai tirar péssimas notas. E qual será o castigo desse aluno? Ele vai repetir. Né? Não é o professor que reprova o aluno por falta, é o aluno que não vai. Então, a culpa não é de Deus, né? A culpa é nossa, que estamos, muitas vezes, negligenciando, né? Aquele ano escolar, aquela existência que tivemos, ou, no mesmo lugar, não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem. E qual será, entre aspas, a nossa punição, o nosso castigo? Repetir. Voltamos e começamos tudo novamente, né? E Kardec ainda destaca nessa nota que é uma frase que é uma das minhas preferidas, né? A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. E o que estamos fazendo de útil na nossa encarnação? Eu acho que é uma pergunta que eu, pelo menos, constantemente tenho me feito, né? O que é que nós nos comprometemos a realizar nessa encarnação que não estamos fazendo, né? Porque com certeza houve um planejamento e muitas vezes nós até imploramos por determinadas situações,
Mas o que é que nós estamos fazendo de concreto para estarmos passando de ano bem? Não digo nem com louvor, mas estarmos passando de ano bem, né? Então, o esforço, né, da gente consertar é uma tarefa de cada um, né? Muitas vezes a gente fala, um resgate, mas o que é que eu estou fazendo para consertar, para evoluir, além de resgatar? Para isso, claro, precisamos da misericórdia divina, que nos oferece inúmeros caminhos para a gente estar retificando e corrigindo, muitas vezes, os nossos erros. Bom, meus irmãos, é isso que eu gostaria de falar hoje, essa breve reflexão. Eu gostaria de encerrar com um trecho de Alvorada do Reino, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no campo do destino. No tempo infinito, o hoje é o reflexo do nosso ontem, tanto quanto o amanhã será, como é justo, a projeção do nosso hoje. Eis porque a estreita existência do espírito no círculo da vida física, antes de tudo, vale por bendita oportunidade a renovação de si mesmo. A encarnação, por isso, não será tão somente resgate de transgressões, mas ensejo de modificações das causas que criam o destino, com vistas à futura alegria da consciência redimida ao sol da imortalidade. Vamos encerrar com a oração final, novamente fechando os olhos, quem assim o desejar, mentalizando o Mestre Jesus e os benfeitores espirituais que coordenam os trabalhos dessa casa no plano maior. Vamos aproveitar esse momento de conexão, de estudo do nosso Evangelho aqui no GPEC. E vamos vibrar por todos os trabalhadores da nossa instituição, por nossos familiares, nossos amigos, vibrar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta. E que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que esses ensinamentos possam de alguma forma nos tocar, Senhor. Que as tuas palavras possam frutificar em nossa alma. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos. Muita paz. Uma boa tarde.